Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um Conexão Campo Cidade, nessa segunda-feira encalorada aqui em Uberlândia, e ao lado dos meus amigos Tejon, Letícia Jacinto e Antônio da Luz. Eu queria, antes de começar o programa, eu queria mandar um abraço para o Rigo, lá do Rio Grande do Sul, que estava aqui em Uberlândia nesse final de semana e nos procurou lá num casamento que eu estava para parabenizar a nós pelo programa e dizer que nos assiste toda segunda-feira, está lá conosco ao vivo. Aí, Rigo, prometi te mandar um abraço e está aí o abraço, né? Bom, eu queria, para abrir o programa, Tejon, a gente falar por que o Roberto não está aqui hoje e o que vai acontecer lá na Assembleia Legislativa às 19 horas. Legal, amigo Marcelo, Antônio, Letícia, o nosso ilustre Roberto Rodrigues, ele está recebendo mais uma justa e maravilhosa homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje, daqui a pouco, às 19 horas, aqui em São Paulo, numa iniciativa do deputado Barros Munhoz, do PSDB. E o deputado Barros Munhoz coloca no seu ofício de convocação desse evento, eu vou até que sair hoje, 18h15, por aí, para ir para a Assembleia, o deputado escreveu o seguinte, abre aspas, na sua gestão como ministro, promoveu uma revolução na agricultura, com a lei da biotecnologia, produtos orgânicos, seguro rural, defesa sanitária e deu um salto na modernidade agronacional. E como embaixador especial da FAO para o cooperativismo, afirmou que as cooperativas são os melhores aliados dos governos democráticos para alcançar a paz e o maior movimento social do mundo. Ou seja, Roberto Rodrigues nos inspira a todos, meus caros amigos, e ele é extremamente modesto, ele não gosta que a gente o enalteça, porém, considero que tem aqui a Letícia, que é a nossa porta-bandeira da educação, se nós não mostrarmos para os jovens líderes honestos, íntegros, valorosos, com caráter, com ética, não tem referência. E nós não podemos só ficar celebrando aqui pessoas da história que já faleceram, que já foram. Seres humanos vivos, notáveis, são fundamentais para o estabelecimento de um processo pedagógico educativo. Portanto, Roberto Rodrigues, daqui a pouco, vai receber, tem um nome lindo, o prêmio que ele vai receber, que é uma coroa, né? Uma coroa, um colar de honra ao mérito legislativo pelos seus feitos. Mais um para esse irmão admirado, espetacular, Roberto Rodrigues. Ô, Tejon, você tocou num ponto aqui que eu acho que nós temos que enfatizar aqui, usando esse exemplo da homenagem do Roberto, mas a gente motivar a nossa sociedade brasileira como um todo a começar a valorizar as pessoas vivas, né? Eu acho que reconhecer feitos como esse que o Roberto está recebendo é muito bonito, muito gratificante. Eu imagino que para ele dá uma satisfação muito grande, para a família dele, para os amigos, como nós aqui estamos satisfeitos hoje, né? Então, nós precisamos começar a propagar isso mais no Brasil, porque aqui parece que existe até uma lei, né, que não pode pôr nome de gente viva em rua, né, se não me engano. Pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada, mas me parece que a maior parte da cidade só pode homenagear gente que já morreu, né? Então, Marcelo, isso é uma cultura... Claro, homenagear é sempre bom, né? Mas se homenagear vivo, melhor ainda, né? Marcelo, você vai nos Estados Unidos, em Harvard, é tudo fundamentado em estudo de caso. Então, o culto a líderes que realizam, ele é fundamental para a educação. Eu sou um jovem, eu vou me inspirar em quem?
eu tenho que me esperar em pessoas que eu posso conversar, ver e tal, com todo respeito aos pioneiros, aos antecessores, que a história está aí guardada no tempo. Mas eu tenho que ter contemporâneos meus que eu possa pegar, apalpar, auscultar. Então, é muito importante, sim, que sejam revelados para a sociedade, principalmente para a educação. Então, o Roberto ele reclama, vocês ficam falando de mim. Cara, quem é que um jovem pode olhar hoje como uma referência? Ele é um. E tem mais. É importantíssimo mostrarmos essas referências. Letícia, você quer comentar? Fica aqui a dica, mais uma vez, para a leitura do livro dele, né, Marcelo? Já trouxemos aqui algumas vezes, mas do Viveiros, né? Então, Roberto Rodrigues, o Semeador, porque lá conta exatamente a história do Brasil, ela está ligada à história do professor Roberto Rodrigues. Muitos avanços que a gente teve aqui, e o agro deve muito a ele, todo esse sucesso, esse desenvolvimento, esse investimento em pesquisa, ele assegurou muita coisa na parte financeira, que se a gente melhorou os nossos, a nossa comercialização, também grande parte foi devido a ele. Então fica aqui a nosso muito obrigada e a nossa eterna admiração. Antônio? Marcelo, eu queria ir na linha do que disse o Tejon. Nós temos que valorizar as pessoas vivas e sobretudo, o Roberto Rodrigues é um homem que merece muito nosso reconhecimento. Muito mesmo. Marcelo, para a gente ter uma dimensão desse homem que vai receber o colar da Assembleia Legislativa, todo produtor, quando vai numa cooperativa e ele pega aquele que não tem crédito, mas vai na cooperativa e pega o seu insumo para plantar e vai pagar depois quando colher, aquele produtor que vai numa revenda de insumos e faz isso, aquele produtor que vai numa cerealista e faz isso, ele só consegue fazer isso porque o Roberto Rodrigues desenvolveu, junto com o Ivan Bedequim, que é a Sociedade de Política Agrícola, os mecanismos, os meios de se fazer isso, os instrumentos financeiros para se fazer isso. Nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos, em 2022, quando ainda tínhamos seguro rural, quase 8 bi de indenizações. O seguro rural começou na gestão do Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues, bom, se a gente começar a narrar aqui todos os feitos do Roberto Rodrigues, vai passar o programa e não vamos terminar, e que bom que é assim. Ele transcende um programa de tantas coisas que são fundamentais na vida das pessoas hoje. Só que isso aconteceu há 20 anos atrás. Foi feito há 20 anos atrás. Então, nós temos que poder conversar com essas pessoas. É claro que os livros são fundamentais. É claro que conhecer a história é bacana. É lógico que o conteúdo está aí escrito, mas eu não posso perguntar para quem já foi. Eu posso ler o que a pessoa queria que eu soubesse, mas não posso fazer pergunta. O Roberto Rodrigues pode fazer pergunta e faz toda hora. Então, sim, nós temos que criar essa cultura no Brasil. Não sei se passa por mudar o nome de rua ou não, mas nós temos que criar essa cultura de apontar para as pessoas que são destacadas, que têm uma contribuição a dar para a humanidade, para a sociedade, para o crescimento. Nós precisamos apontar mais para essas pessoas, para que justamente outros possam se conectar e ter o privilégio que nós temos de conviver, de aprender e de ouvir pessoas como o Roberto Rodrigues. Todo o mérito dele é indiscutível. Que bom que a Assembleia Legislativa, parabéns ao deputado que propôs, parabéns a todos os demais que votaram favorável, tenho certeza que foi unânime, e que ele recebe hoje essa justa homenagem junto com a sua família. A única coisa ruim disso tudo é que eu não vou poder estar na Assembleia Legislativa hoje, em virtude da agenda que nós temos hoje aqui, mas meu coração vai estar com ele hoje. Antônio, eu tenho uma missão para você. Tem um cara fundamental na nossa história, esquecido. Gaúcho, Cirne Lima. Seria muito importante saber o quanto Cirne Lima ainda estaria aí disponível para trazê-lo aqui para um programa nosso, para que ele falasse do herói que ele foi no momento em que ele preparava o planejamento e a construção da Embrapa. Então, Cirne Lima, homem está aí, ou seja, Antônio, nós não podemos deixar de apontar e de ouvir esses sábios. Eles ficam por aí esquecidos quando são de uma importância gigantesca
para nós e para os jovens, principalmente, né? Então, vamos ver se resgatamos aí uma fala, uma voz do Cirne Lima com a gente. Eu vou falar com a Beth, filha dele, que, aliás, é muito competente, tem a quem puxar, né? A Beth Cirne Lima, que é a grande coordenadora do Parkinson Brasil, onde a gente faz a Expo Inter. E o Cirne Lima, ele está já com uma idade avançada, ele está com uma vida social bastante restrita, mas quem sabe ele vai fazer uma conexão campo-cidade com a gente? Quem sabe? Vou falar com a Beth. Amigos, antes de começar o programa, nós estávamos aqui trocando uma ideia e nós estamos com uma percepção que os candidatos a prefeito não estão tocando nos assuntos agro em suas campanhas. Por exemplo, no caso de São Paulo, que é onde tem a maior cidade do Brasil, onde tem a maior exposição de mídia, né? A gente percebe lá uma troca de acusações, de farpas, de ataques, mas a gente não viu nenhum dos principais candidatos falar alguma coisa sobre o agronegócio, né? E o Tejon estava até comentando quanto que o agronegócio é importante para as cidades, né? E nós aqui, todo mundo de acordo. Por exemplo, você pega a Grande São Paulo, que tem uma produção importante ali de hortifruti, a criação de cooperativas, né, Tejon, para potencializar essa produção do município. E a gente não vê, quer dizer, nas outras cidades, eu não sei, eu não tenho acompanhado todas as campanhas na televisão e os debates, mas eu queria ouvir vocês também, o que vocês estão sentindo, se está realmente acontecendo isso, porque o agro precisa entrar no programa de governo dos prefeitos. Bom, Marcelo, eu fiz meu comentário hoje na Rádio Eldorado Estadão, pegando a frase do Roberto Rodrigues. Abre aspas. As cooperativas são os melhores aliados dos governos democráticos para alcançar a paz e o maior movimento social do mundo. Então, São Paulo, 12 milhões de habitantes, maior cidade do Brasil, independente do movimento do agribusiness, e se nós olharmos o movimento econômico, financeiro e estrutural do agribusiness, é a maior cidade do agro do país, em função de todo o sistema financeiro, industrial, comercial que ela representa. Mas eu estava preocupado porque tem muita conversa sobre os aspectos sociais, os aspectos creches na periferia. Eu sou da periferia, eu amo a periferia. Educação na periferia, creche na periferia, saúde na periferia, entretenimento. E eu não vejo nenhum candidato colocar que a fórmula para a gente tratar isso é a cooperativa. As cooperativas não só cooperativas agrárias, não só cooperativas do agronegócio, cooperativas de educação, cooperativa de saúde, cooperativa de transporte, cooperativas nos seus 7, 8 setores em que ela atua. E aí eu estava levantando qual é a cidade que tem o maior número de cooperativas do país, e é São Paulo. E dá para entender porque São Paulo, 12 milhões de habitantes, é a cidade que tem o maior número de cooperativas. Então, observei, fala-se de programas sociais, de programas ambientais, de programas com relação principalmente ao lado periférico, a periferia, onde tem muito voto, mas eu não vejo um candidato levantar o caminho das cooperativas, porque as cooperativas existem, elas já estão ali e elas deveriam receber um foco, um apoio e um suporte para o seu desenvolvimento, porque se quer resolver realmente problemas humanos, como diz aqui o Roberto, cooperativismo é o caminho, caso contrário, cai em vitimização, assistencialismo, etc., e é o governo dando para mim, para eu me manter. Cooperativas na cidade de São Paulo, a maior do país, não há nenhum candidato que aborde uma linha a partir disso. E aí, Marcelo, podíamos olhar a agricultura vertical, podíamos olhar mesmo na cidade de São Paulo, aí, o agricultor urbano, tem coisas para se ver, e o agribusiness enquanto um mundo econômico, financeiro, que em São Paulo é importante. Mas, cooperativa, zero. Isso me surpreende,
num país onde 700 bilhões de reais é o movimento das cooperativas, onde tem 20 milhões de brasileiros conectados, e você não encontra uma palavra num plano de um candidato desses que eu estou acompanhando aqui de perto na cidade de São Paulo. Letícia? Marcelo, na verdade, os debates têm sido bastante complicados, né? Eu acho que é um sonho para a gente, na hora que a gente tiver candidatos que realmente tragam propostas e conversem de uma maneira minimamente civilizada para o eleitor entender quem ele vai procurar para poder cobrar ali. Não está fácil, vamos dizer assim, nas últimas semanas e nos últimos debates. O que a gente tem feito bastante aqui também é trazer esse tema de educação. O Tejão trouxe aí, né, que se fala em creches na periferia e etc., mas a maneira, os municípios, eles têm a alfabetização na mão deles, e a gente tem índices muito baixos, e esses desafios estruturais, a gente acredita que se não mudarmos essa realidade, não há programa social, econômico que consiga melhorar o país, que consigam melhorar seu entorno. Então, essa atenção, a alfabetização, ao olhar diferenciado para aquele professor, a treinamento de grandes lideranças, diretores, etc. Então, nós temos trazido propostas constantemente a candidatos a prefeito no Brasil inteirinho. Fizemos um trabalho via CNA, via Sindicato Rurais, estamos expandindo aqui com muitos associados que a gente tem, fazendo inúmeras reuniões para quem tem acesso a esses candidatos, trazer, falar, ajudar a cobrar, porque isso é muito importante, é uma parte estrutural para o desenvolvimento do país. Mas eu acho que a gente está precisando elevar o nível dos debates e trazer mais propostas, né? Do agro, mais valorização da educação, da saúde e do desenvolvimento. Antônio? Marcelo, o Tejão falou que achava, esse foi o verbo que ele usou. Eu acho que São Paulo é o maior agribusiness do Brasil. Pois então eu vou te ajudar, Tejão, você sempre quando acha, geralmente quando acha muito certo. Quando eu fiz meu doutorado, um dos ensaios que eu fiz foi justamente calcular o PIB do agronegócio simultaneamente para os 27 estados do país. Não a agricultura, o agronegócio. Calculei simultaneamente para ver qual era o percentual. E sabe qual é o maior agribusiness do Brasil, João? São Paulo. São Paulo concentra 26% de todo o agribusiness do Brasil. O agronegócio não tem o maior percentual de importância em São Paulo, mas São Paulo concentra a maior parte do agronegócio brasileiro. E isso fica muito claro quando eu vou dar aqui um único exemplo. Podia dar milhares, mas vamos lá. Eu quero dar um que conecta com o Roberto Rodrigues, inclusive. Eu tenho o privilégio, o prazer de fazer parte também da Ecoagro. A Ecoagro é a maior securitizadora do agronegócio do Brasil e tem lá 70% da cadeia de insumo financiada por operações que são originadas, são geridas pela Ecoagro, administradas pela Ecoagro. Em primeiro lugar, essa empresa essa é uma empresa que tem 150, 200 funcionários entre a securitizadora e a gestora, e eu sou o chefe da área econômica. E essa empresa, em primeiro lugar, não existiria se não fosse o Roberto Rodrigues. Começo de conversa, porque ela faz CRAS, ela faz FIDICs, faz FIAGROS, e essas coisas só surgiram com o Roberto Rodrigues lá no tempo que ele foi ministro. Então, essa empresa nem existiria. Em segundo lugar, ela fica localizada no pé da Faria Lima. Quer um lugar mais São Paulo do que o pé da Faria Lima? E aí, e para que ela existe? Para gerar crédito para os produtores rurais, para o agro. Ou seja, os produtores precisam daquela empresa e desses investidores e de São Paulo, e São Paulo ganha dinheiro junto com os produtores à medida que ajuda eles a plantar fornecendo crédito. Por isso que não tem nem nós nem eles, só temos nós. E São Paulo, o agronegócio é fundamental. Olha a quantidade de indústrias de alimentos que tem em São Paulo.
Olha quantas indústrias de defensivos e de insumos que tem em São Paulo. Olha quanta pesquisa para o agronegócio que tem em São Paulo. Está cheio de paulista e paulistano trabalhando para o agronegócio, vivendo do agronegócio, vivendo para o agronegócio. E assim como o paulistano, ele é extremamente importante para o funcionamento do agronegócio no Brasil inteiro. Então, se isso não é tema para debater numa eleição, o que é tema para debater numa eleição? Né? Toda razão. Eu queria colocar um outro tema aqui, bem da cidade, que é o seguinte: eu fui olhar ali até agora, o Brasil está com 12 medalhas de ouro nas Paralimpíadas. E em quarto lugar. Eu que tenho deficiência visual, eu vejo um número desse, depois de 4 dias de Olimpíadas, o Brasil com destaque desse, batendo recordes mundiais. Aí eu pergunto, isso enche a gente de orgulho, nós brasileiros, ver esses para-atletas superar tanta dificuldade, tanta falta de apoio, tanta adversidade para chegar lá, e mesmo assim o Brasil se destaca e está lá em quarto lugar. Na visão de vocês, o que leva o nosso país a ter um desempenho tão brilhante nas Paralimpíadas? Bom, posso começar. O Brasil, estava vendo aqui agora também, Marcelo, nós estamos em quarto lugar, atrás de China, Estados Unidos, né? China, gigantesca população, Estados Unidos, realmente estamos na frente da França. Ou seja, olha, eu entenderia isto como a grande fibra do brasileiro. O que Domenico De Masi, sociólogo italiano, se apaixonou e estudou no Brasil. A mistura das raças, esta coisa brasileira, que é uma coisa de enfrentamento, que os nossos pioneiros, os que nos originaram aqui, imigrantes sofridos, negros, escravos, ou seja, os índios, esta mistura da brasilidade, acostumado a um momento difícil, faz com que tenha dentro dele uma força muito grande de superação. E quando você tem um aspecto da deficiência teórica, entre aspas, né, é um ser humano especial, diferente, ele carrega dentro dele umbilicalmente, de maneira onívora, a necessidade de superar. Então, nós temos na Paralimpíada um sucesso, e se concordo contigo, Marcelo, com um pouco mais de apoio e suporte, seríamos o campeão mundial, mas que posição espetacular! E como é lindo o Brasil, e o De Masi italiano dizia, missão número 1 do Brasil é ensinar o mundo a ser mais brasileiro. Portanto, é um exemplo espetacular. Parabéns, Marcelo, por ter levantado isso nesse nosso programa de hoje. Letícia? Uma grande ideia, Marcelo, estava vendo aqui também, 12 medalhas de ouro, 8 de prata, 18 de bronze, já estamos com 38, né? Mas o Tejão acho que resumiu muito bem, só fiquei pensando que, como teve uma provocação antes, a gente poderia criar livros dessas pessoas, né? Para elas virarem ídolos dos adolescentes, para a história de vida delas contar, trazer isso mais para dentro da sala de aula, né? Imagina, a gente ia ter grandes vencedores aí, ídolos brasileiros na mão das crianças. Parabéns, Letícia. É uma bela ideia para você incorporar nesse trabalho que você faz. E aqui fica também um desafio, né, para os empresários que estão nos assistindo, né? Quantos heróis nacionais desses que estão quebrando recordes lá na França que não mereceriam ser embaixadores de marcas, de empresas, né? A gente não vê o Federer, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Por que a gente não pega esses heróis brasileiros aí que estão quebrando recordes mundiais para poder representar marcas e serem embaixadores aí? Porque esses são verdadeiros heróis, porque além de toda uma dificuldade que a vida lhes proporcionou,
eles conseguem ser o número 1 do mundo, né? Então, a gente tem que tirar o chapéu para esse povo. Antônio? Pleno acordo, Marcelo. E em uma série de outros aspectos da vida, né, não olímpicos, onde eles precisam competir com pessoas que têm a sua integridade física preservada, ainda assim eles mandam muito bem. Eu vou dar um exemplo pessoal. Meu pai ele virou cadeirante quando eu tinha 15 anos. A minha irmã do meio tinha 11 e a minha irmã menor tinha 3. Ou seja, criar 3 filhos em cima de uma cadeira de rodas, isso é mais difícil que ganhar uma medalha olímpica. E a gente aprende com essas pessoas, não só com meu pai, mas com tantos outros, que eles, ao passar por determinadas situações, eles se transformam numa espécie de aço que enverga, mas não quebra. Diferente da gente que quebra, enverga, mas não quebra, que cria uma resiliência, uma força, uma potência interior que merece ser explorada e que, olha, não é fácil a gente ver nesses esportistas todos que vocês citaram, que têm méritos imensos, mas é difícil enxergar nessas pessoas essa centelha de uma força interior que faz com que as pessoas ocupem seus espaços na sociedade, liderem suas famílias, criem seus filhos com todas as limitações que outras pessoas não têm. Eu não tenho 3 filhos, eu tenho 1, e graças a Deus não tenho nenhuma limitação física. E ainda assim é difícil, imagina tendo que superar problemas, adversidades físicas, como estas pessoas que ganharam essas medalhas todas. Eles não são vencedores somente lá nas Olimpíadas, eles são vencedores no dia a dia. E eu tenho uma hipótese, acho que, sabe por que a gente ganha tanta medalha? Porque Olimpíadas para ele é o ano inteiro. Eles treinam num país que não tem calçadas adaptadas, que não se preocupa onde vai botar poste, não se preocupa onde vai botar placa, não se preocupa com o tipo de calçada que vai ter, não se preocupa com o acesso das pessoas, e que muitas vezes essas pessoas precisam disputar uma vaga com uma pessoa que foi ali bem rapidinho. Não, eu botei aqui, mas é bem rapidinho. Então, esse ambiente que talvez a gente os treine para ser campeões, mas eu preferi então ganhar um pouco menos de medalha, essas pessoas terem um pouco mais de respeito por parte da nossa sociedade. Ô Antônio, e por falar em resiliência, com toda a dificuldade que o Rio Grande do Sul passou esse ano, a Expo Inter teve uma receita ao redor de 8,1 bilhões de negócios gerados aí durante a feira e um crescimento de 1,41%, vi agora há pouco na mídia. Como é que você, que esteve lá na feira, participou, conversou com os empresários rurais, conversou com os expositores, o que você sentiu na feira? Antônio? Perdemos seu som, Antônio. Letícia, você esteve lá também, né, Letícia? O Antônio caiu aqui. Então, conta a conexão você. Dele estava ruim. Eu não estive lá, Marcelo, infelizmente. O Antônio voltou aqui. Eu voltei. Marcelo, olha só. Eu não sei, mas esses números, eles são de encaminhamentos de negócios, né? Na melhor das hipóteses. Eu sou um pouco cético com esses números, Marcelo, porque, e não é uma característica da Expo Inter, são todas as feiras, elas divulgam valores de encaminhamentos de negócios, e nem sempre esses números se materializam. Caiu de novo. Ele caiu novamente, mas, Marcelo, eu não estive na Expo Inter, mas eu fiquei bastante impressionada, né? A Diolio esteve lá e a forma como eles reconstruíram um lugar que estava completamente devastado, eu acho que isso só podia ser os gaúchos, né? Eu tenho uma eterna admiração por eles e como eles fazem um trabalho bem feito. Mas o que eu tive, o que eu li aqui sobre a Expo E eles são mais patriotas do que o resto do Brasil, né, Letícia? Eles têm um orgulho de ser brasileiro ali. É impressionante, né? Assim, o patriotismo, né? A brasilidade que o gaúcho tem. Eles preservam a cultura, né? Os costumes.
eles se unem de forma muito rápida. A gente consegue ver, para você ter noção, aqui até de olho no material escolar, o segundo estado maior é o Rio Grande do Sul, e só aumenta. Mesmo enquanto estava tendo as enchentes, as pessoas vêm, querem fazer o bem, multiplicam, tem grandes lideranças ali. Então, assim, eu vejo esse estado de uma maneira muito diferente após conhecer um pouco mais de Brasil e um pouco mais dos gaúchos. Então eu fico bastante impressionada, muito orgulhosa do que eles conseguiram fazer. Diz que a feira estava linda, estava preparada para poder receber. Quem foi gostou muito, né? Tinha bastante gente. E o que eu estava lendo é a perspectiva da venda de máquinas, porque teve muita gente que perdeu ali os seus bens e tem que plantar a nova safra, né? Mas o agricultor não tem como parar. Para pagar as contas, o que ele sabe fazer é plantar. Então é replantar, é reinvestir, apesar das dificuldades. E não tendo como parar, vieram as concessionárias e as empresas de máquinas e ajudaram para que isso fosse possível. Então, teve ajuda do cliente na recuperação de máquinas que estavam ali estragadas, que fizeram parte da catástrofe do Rio Grande do Sul, trocaram usados em condições muito melhores, coisas que muitas vezes não está no mercado normal, né, concederam prazos de pagamento, ajudaram a refinanciar. Então, abriram consórcios. Então, os agricultores também chegaram ali na troca com essas grandes empresas de máquinas, os benefícios para continuar dando suporte e plantar a sua própria safra. E a gente está aguardando também a Câmara dos Deputados aprovou agora, na última semana, uma medida provisória destinando 12 bilhões de reais de recursos extraordinários para as ações do governo federal no Rio Grande do Sul. Né, isso vai ainda para o Senado, depois do Senado isso precisa mais 120 dias para entrar em vigor, mas parece que aos pouquinhos as coisas estão andando. Agora, uma curiosidade, 516 milhões de reais ainda vão ser usados para a compra de arroz importado. Então, a briga aqui baixou do 7 bi, mas... Não, mas eu creio que eles... Não sei, eu vi uma declaração do ministro agora há pouco, dizendo que, por enquanto, ainda não vai fazer leilão, não. Vamos ver. Destinando para lá. O Antônio voltou. E aí, Antônio, fala um pouquinho da feira para nós aí. Eu peço desculpas para vocês e para a nossa audiência, mas eu fiquei sem luz, lamentavelmente. Estou sem luz, inclusive, aqui. Estou só na bateria do celular e na luz do celular e roteado pelo celular também. Mas, Marcelo, primeiro deixa eu falar sobre os números, tá? Uma coisa é encaminhamento de negócios, outra coisa é realização de negócios. Quando a gente soma, vê o quanto que ao longo de um ano inteiro nós tivemos de efetivos negócios aqui no Rio Grande do Sul, dá um pouco mais da metade dos anúncios das duas principais feiras somados, tá? Então, isso não é uma característica do Sul. Isso acontece em todas as feiras do país. É verdade. A taxa de conversão ela é bem mais baixa. Segundo lugar, está havendo muito questionamento sobre esse assunto e eu não quero aqui tirar o brilho da feira para discutir o número. Eu acho muito difícil que esse número sequer se aproxime minimamente de se alcançar. Mas tudo bem, vamos lá. O fato, Marcelo, que nós recebemos as pessoas esse ano com um parque que há 60 dias atrás tinha 1,5 metro de água. Tinha 1,5 metro de água em cima do parque. E saiu a Expo Inter. Saiu. E ela foi linda, ela foi maravilhosa, ela teve um ambiente acolhedor, ela foi alegre, ela foi com espírito de recomeço, como tinha que ser. E, Marcelo, você tem razão, sim. Muita gente acha que o gaúcho é bairrista. Ele não é bairrista, ele é muito mais brasileiro do que bairrista, não tenha dúvida. Nós adoramos ser brasileiros. Aliás, poucos povos brigaram para ser brasileiros, muito poucos povos trocaram um tiro para poder ser brasileiro. Então, o nosso povo brigou para ser Brasil. Então, nós temos um orgulho enorme de ser brasileiro, nós adoramos ser brasileiro e gostamos sim do nosso estado, claro que sim, em média, todos nós gostamos sim de estar aqui, de sermos gaúchos, mas antes de qualquer coisa, de sermos brasileiros como qualquer um de vocês. Para nós é um privilégio ser
parte desse gigante que é o Brasil e cuidar o Brasil aqui da parte do seu garrão, né, da parte de baixo do país. E foi uma Expo Inter de reconstrução, foi uma Expo Inter de retomada, foi uma Expo Inter de recomeço, com uma série de dificuldades. Não tínhamos aeroporto, não tínhamos o metrô, não temos até hoje, né? Chegando em Porto Alegre para levar as pessoas até o parque de exposições, não temos o aeroporto para receber as pessoas que vêm de outros estados e países. Nós fizemos tudo o que nós pudemos, né? Demos o nosso melhor e saiu uma Expo Inter maravilhosa, onde as vendas são de menos. O governo fez anúncios importantes, eu que fiz várias críticas ao governo aqui, então me sinto muito à vontade e em condições de dizer que sim. O ministro Carlos Fávaro fez um anúncio importante na sexta-feira de Expo Inter, trazendo uma linha de crédito que era o que nós pedimos desde 7 de maio, o que traz um alento para os produtores rurais gaúchos, que vêm de 2 estiagens e mais esse excesso de chuvas. Então isso deu um espírito maior ainda de recomeço, porque a gente agora consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Claro que os anúncios agora precisam virar publicações, mas eles já foram importantes e trouxeram uma alegria e uma tranquilidade bastante grande para a feira. Amigos, nós estamos com uma reestimativa de inflação para o Brasil, se não me engano, já na 7ª semana seguida do Focus, aumentando a inflação toda semana, a previsão. E nós já estamos agora com 4,26%, e o teto da meta é 4,5%, né? Do jeito que vai andando, pouco a pouco, nós vamos estar perto de bater no teto, né? E esse risco da subida dos juros, a nomeação do Galípolo, como é que você está vendo esse contexto aí, Tejon, Letícia e Antônio? Antônio, economista, contigo. Bom, eu vou começar então, tá? Em primeiro lugar, o Galípolo, eu sempre tive muita desconfiança em relação a ele por tudo que ele escreveu, por tudo que ele disse. Mas, inegavelmente, como diretor de política monetária do Banco Central, ele tem sido impecável. E oxalá que ele faça um mandato como presidente do Banco Central tão bem como ele está fazendo, como está sendo diretor de política monetária, onde tem votado junto com o Roberto Campos Neto. Essa bravatada toda do presidente da República não contamina o Banco Central, não tem contaminado o Gabriel Galípolo, que tem votado de maneira unânime, tem dado unanimidade para as decisões do Comitê de Política Monetária. Espero que assim continue. Também é fácil dar unanimidade quando está caindo, né? Mas eles têm dado sinais muito fortes e firmes para o governo no sentido das suas preocupações com a inflação, e o Galípolo tem vindo junto. Então, isso, eu melhorei muito a minha impressão dele, mas minhas primeiras impressões não eram positivas, pelo histórico dele. Agora, ele, no exercício do seu mandato, até agora, como diretor de política monetária, ele tem sido, na minha opinião, impecável. O grande problema da nossa inflação, Marcelo, a gente sabe que isso acontece desde o imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo. Nós estamos tendo inflação porque está havendo um desequilíbrio macroeconômico gerado por excesso de gasto. Por exemplo, você falou, a projeção do Focus, onde eu faço parte, está 4,26, mas em 12 meses o IPCA está 4,50. O IPCA está 4,50, no teto da meta, no acumulado de 12 meses. As expectativas de inflação estão todas desancoradas, o que exige do Banco Central uma postura mais restritiva do ponto de vista do juro. E isso está acontecendo pelo excesso de gastos. Por exemplo, o superávit orçamentário, agora que saiu na semana passada, foi horrível. Nós já havíamos uma previsão de déficit de 70 bi, que é um escândalo. 70 bi é um escândalo. Mas o governo gerou um déficit de 101. Mais outro déficit enorme. A nossa dívida PIB já passou de 78%, a dívida bruta. A dívida líquida está próxima de 62%. Então, nós estamos gastando muito, jogando muito dinheiro na economia. Isso gera inflação, que obriga a autoridade monetária a elevar
pagar juros, é uma pena. Nós vamos ficar logo em seguida com inflação e com juro alto. Muito bom. João, você vai ter que sair do evento do Roberto. Você quer deixar uma mensagem final aí já agora? Então, Letícia, Antônio, Marcelo, vou representar aqui Conexão Campo Cidade lá no Roberto, representar todos os nossos internautas. E com relação ao que o Antônio está comentando, um brilhante economista, gasta. E eu conversei, Antônio, Letícia e Marcelo, com o Paulo Rabelo de Castro, economista brilhante, que eu admiro muito, e ele me falou, olha, um plano de estabilização é o que o Real fez, mas nós não temos até hoje um plano de desenvolvimento, de crescimento. Se o PIB não cresce, se você não cresce a economia e todo mundo quer pegar dinheiro, recursos, falta recurso, quer recurso bem ou mal utilizados, não importa, você tem este processo de não ter crescimento, consequentemente não tem crescimento, você tem hoje um nível de empregos muito positivo no país até, aí você tem o aumento da inflação. Nos falta um plano de crescimento. O PIB brasileiro, continuamos aqui insistindo, ele é ridículo e ele devia ser o dobro, e para ser o dobro, bendito planejamento de crescimento e desenvolvimento que temos que ter nesse país. Mas é isso. Casa que todo mundo fica pegando o pão que tem, não cresce o pão, aí falta pão. Tá bom? É isso aí. Tejão, dá um abraço para o Roberto em nosso nome lá, viu? Até a próxima, pessoal. Tá. Letícia e Antônio, eu tive conversando com vários empresários da área de insumos e o pessoal andava muito preocupado com as vendas, né? Porque estava muito parado o mercado e tal. Então, agora nós estamos já chegando nas vésperas aí do início do plantio, né? As chuvas daqui a pouco vão começar, se Deus quiser, e o plantio vai começar, e os agricultores começaram a comprar os insumos, e agora a preocupação mudou. Agora a preocupação é que os produtos cheguem a tempo e a hora para que não atrase o plantio, porque nós temos agora algumas possíveis dificuldades logísticas e de estoques de alguns produtos, de algumas sementes, de alguns defensivos e fertilizantes. Vocês têm conversado com os agricultores, têm sentido essa retomada aí do ânimo para poder fazer uma safra bacana? Marcelo, eu tive a semana passada até no congresso da ANDA, do Congresso de Fertilizantes, né? E as empresas, o que eu ouvi lá é que estamos prontos, houve esse atraso, mas estamos prontos para entrega, mesmo com todas as dificuldades geopolíticas de onde vem a importação desses produtos. Ele está chegando no Brasil, não teremos problema de fornecimento. Acho que, então, em relação a isso, o que eu ouvi dos fertilizantes foi isso. Mas se eu puder alongar aqui um pouquinho para te contar claro. do fertilizantes, desse congresso maravilhoso, Tejão claro. Sempre traz essa provocação para a gente aqui, né? Nós vamos dobrar a safra, eu quero X milhões de toneladas a mais. E essa foi a pergunta do painel que eu estava presente. O Brasil consegue dobrar a sua safra? Quais são os desafios e o que a gente está fazendo para se preparar para isso? E era um painel com a Kellen Severo, com o pessoal da Embrapa, com o pessoal da Campo Forte, e o Brasil, sim, consegue dobrar a sua produção, está preparado em um monte de quesitos, mas quais são os desafios? A educação, né? Nós precisamos melhorar a educação, sem educação a gente não tem nem mão de obra para poder dobrar essa safra, a gente vai precisar de empregar muito mais gente. Nessa pujança, a gente precisa olhar para a educação diferenciado, mas a gente consegue mudar isso em não tanto tempo, se a gente tiver um olhar para esse ano, no Plano Nacional de Educação, a nova lei, colocar o Brasil nos trilhos. Em relação à pesquisa, a Embrapa trouxe toda a série de cultivares que eles estão pesquisando, como é que eles estão fazendo como é que eles imaginam, né, esse plantio nas áreas degradadas, como é que eles fizeram esse estudo, e também trouxemos ali via Embrapa
a Embrapa Territorial tem um estudo muito grande, muito bem feito em relação à logística necessária no Brasil. Porque um dos nossos gargalos é como que a gente vai escoar isso. Falta portos, faltam silos, falta armazenagem e falta logística. E a Embrapa Territorial tem um estudo grande sobre isso, onde a gente deve ecoar, como que a gente deve construir. Então, fica aqui um alerta para os nossos governantes, para pegar essa riqueza que a Embrapa tem, esses estudos, e colocar ele em prática, né? E então, como é que essa pesquisa pode nos ajudar? E elas trouxeram que os desafios também são aumentar os investimentos em pesquisa, não deixar esses centros debandarem. E hoje eu estava vendo uma matéria também que a logística tem tido um olhar diferente aqui para os nossos governantes, né? O Ministério dos Portos e Aeroportos, eles estimam que os investimentos em logística devem chegar a 76 bilhões de reais até 2026. Isso são investimentos públicos e privados, e o governo vai leiloar algumas áreas portuárias para poder permitir atrair mais investimentos. Ele quer investir 14 bilhões de reais e estima que o resto virá da iniciativa privada. A Ferrogrão, a gente ainda está travado, mas a gente tem a FICO, outra rodovia que de importância para o agro, que está em construção, tem 360 quilômetros, e tem a Ferronorte, que está sendo construída lá de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde até 2031. Então, a gente tem novidades de investimento em escoamento de produção, em ferrovias, em portos, aqui no Brasil. Mas aí vai uma pergunta aqui para vocês, né? Não dá medo o que aconteceu na última semana em relação a investimentos no país? Será que a gente vai continuar, mesmo com essa insegurança jurídica, com investimentos de empresas de fora aqui? Porque isso vai ter que entrar bastante dinheiro, né? Essa questão da insegurança jurídica é um problema sério que nós precisamos superar no Brasil. E os nossos governantes, legisladores, Supremo, Poder Executivo, precisam ter essa consciência. Só que, muitas vezes, eles são os primeiros a criar essa insegurança jurídica, né? E empresário estrangeiro só investe quando ele se sente seguro, né? Então, assim, o Brasil é um país maravilhoso de oportunidades no agro, mas é importante que a gente dê esse nível de credibilidade para os investidores, né? E você falou também, já passo para você, Antônio, você falou também se o Brasil tem a capacidade de dobrar a sua safra. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos essa capacidade. Como você mesmo já falou, para que isso aconteça, precisamos de investir. Tecnologia nós temos, terras nós temos, nós precisamos gerar essa segurança jurídica, organizar essas estruturas, essa parte de infraestrutura, portos, ferrovias, hidrovias. Agora, nós precisamos também, Letícia, fazer um trabalho de geração de demanda e fazer com que o nosso crescimento seja proporcional à demanda. Porque eu já vi em momentos passados onde nós no agro fizemos um crescimento extremamente acelerado, acima da demanda, não fizemos nada para promover geração de demanda e nós mesmos provocamos a nossa crise, porque quando você oferta muito alimento ou produto para ser transformado em bioenergia, mas a demanda não acompanha aquela oferta, o preço cai, né? Então, é muito importante que também a gente se preocupe em gerar demanda, em equalizar o crescimento, a oferta de produtos, de grãos, em sintonia com a demanda. Antônio? Parece que o Antônio caiu de novo. Não, ele está aqui, mas ele está... Está sem voz. Ele está um pouco travado. Está difícil demais a conexão dele hoje lá. Está sem energia, né? Mas você concorda com isso, Letícia? O Antônio voltou.
Antônio, você nos ouve? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo sim, agora? estamos te ouvindo. Sim. Você ouviu a gente, Antônio? Coisa boa. Ouvi todo o seu comentário e concordo com ele, Marcelo. Vamos lá. De 2022 para cá, o Brasil colocou no mercado, olhando a projeção para 25, 40 milhões de toneladas. 40 milhões. Veja, Marcelo, o maior produtor de soja do mundo, Brasil, segundo Estados Unidos, terceiro Argentina, com 50 milhões de toneladas. Nós colocamos nossa infraestrutura. Nós somos. O Brasil não é caudatário no mercado, o Brasil é líder. Então, ele precisa se comportar como líder e saber manejar a oferta de modo a ganhar mais dinheiro com o preço e não com o volume. Porque senão a Letícia também trouxe um aspecto muito importante, e você também, ela trouxe toda essa questão dos insumos e relacionado à nossa questão da logística, né? Será que vamos ser logística para entregar? O Antônio está... Fica tudo mais complicado, fica tudo mais doloroso. Agora está sumindo sua voz. Mas segue aí, Letícia. Achar esse equilíbrio aí entre oferta e demanda é muito importante, né? Porque senão a gente cresce muito, gera uma super oferta e o preço cai e aí a gente perde dinheiro, porque a gente precisa expandir, mas com prosperidade. Será que melhorou agora? Agora melhorou. Eu dizia, então, que nós estamos com uma postura muito afoita para o aumento da oferta. Isso tem nos gerado quedas muito significativas nos preços dos grãos. Nós temos que aprender a conviver com a liderança. Nós somos líder, nós não somos mais um país caudatário. Nós somos o líder. Se os preços estão mais baixos e nós estamos com uma oferta acima da demanda, nós somos os principais responsáveis. E a gente precisa entender isso se nós quisermos evoluir do ponto de vista comercial. A gente tem que ganhar mais dinheiro no preço e não apenas no volume. E essa mesma infraestrutura que nos tira bilhões de reais dos nossos bolsos na hora que nós vamos escoar a nossa produção é a mesma que encarece os nossos insumos, porque afinal de contas a estrada, a ferrovia, a rodovia, a hidrovia são as mesmas, né? Que tanto para escoar quanto para subir. Então, o Brasil precisa olhar para essa parte de infraestrutura, não dá mais para continuar do jeito que a gente está. Ô, Antônio, esse final de semana, Antônio, Letícia e demais internautas que nos assistem, eu estava lendo sobre a história do vinho Romanée Conti, que é um dos vinhos mais caros do mundo. E lá fala-se que eles só produzem 5.000 garrafas por ano. E ponto. Por isso que ele é caro, porque ele é raro, né? Imagina se ele dobrasse a área... Ele tem 1,8 hectares de uva. Imagina se ele dobrasse todo ano a área de plantio de uva. Quanto que não ia valer o Romanée Conti, né? Então, ter esse equilíbrio de capacidade de oferta versus demanda é uma inteligência estratégica que é necessária para o agro brasileiro, porque nós temos que andar em sintonia com a demanda. Letícia, nós estamos caminhando aqui já para o final do programa, eu queria que você deixasse sua mensagem final. Obrigada, Marcelo, Antônio, foi muito interessante as nossas discussões aqui, e eu queria trazer só mais um dado também de hoje, né? A lei de bioinsumos, ela está para ser votada, e é motivo de preocupação da Frente Parlamentar da Agropecuária, porque se ela não for aprovada nos próximos dias, a entrada em vigor da lei dos pesticidas, no final desse ano, vai colocar quem produz os bioinsumos on-farm na ilegalidade.
E hoje a Embrapa trouxe um estudo sobre isso, né? Que o agro brasileiro é o que mais utiliza bioinsumos e utiliza em 40 milhões de hectares, mas 10 milhões de hectares utiliza bioinsumos comerciais, 30 milhões utiliza produzidos na fazenda. Então, isso é para os nossos produtores aí ficarem atentos, e isso tem preocupado, que a gente evoluiu tanto e cresceu tanto na utilização desses produtos, somos líderes também por conta dessas produções. Então, existe uma briga aí, mas ela tem que ser votada com máxima urgência antes que a lei dos pesticidas a sobreponha. Então, uma boa noite a todos, uma ótima semana. Com certeza, Letícia, esse mercado cresce, o ano passado cresceu 35%, representando 4 bilhões de reais, né? E o Brasil hoje, como você mesmo disse, é o país que mais utiliza biológicos, né? Provando quanto o empresário rural brasileiro se preocupa com a sustentabilidade. Vamos ver se o Antônio... E quanto... Antônio, para dar a sua mensagem final, Antônio. Ele está travado. Não vai conseguir. E se preocupa também, é importante trazer, Marcelo, o tanto que o agricultor brasileiro ele é inovador, né? A gente não está nessa posição por acaso. Na hora que a gente pega a idade média dos agricultores fora do país, ela é muito mais alta. Então, aqui a gente tem o jovem dentro de campo. Ele é mais aberto a novas tecnologias, a bioinsumos, ele é mais atento à sustentabilidade, né? Ele traz uma série, essa junção, né, do antigo com o novo é muito boa, e a gente faz isso bem no Brasil. Mas ele traz essa propensão à inovação e a testar novas tecnologias. E por falar em inovação, o meu recado final também está bem ligado a isso que você falou. Antes de começar o programa, eu estava vendo um grupo de empresários que estão investindo em lúpulo, no cultivo de lúpulo no Brasil, né? Ainda é uma produção bastante modesta do país, né? Se não me engano, são 111 toneladas que o Brasil produz, e o maior produtor mundial é a Alemanha, que produz 37% da oferta mundial, que é cerca de 33 mil toneladas. O lúpulo é um componente importante da cerveja, né? E como o brasileiro gosta muito de cerveja e o lúpulo é uma planta de clima temperado, vários empresários aí do Brasil, empresários rurais, estão fazendo cruzamentos, adaptações, para que em breve a gente tenha um cultivo dessa planta em larga escala, e vocês podem escrever aí, dentro de 10 anos o Brasil será um dos maiores produtores de lúpulo do mundo, porque tudo que a gente pega para fazer, a gente faz bem e consegue ter destaque, como mesmo o Antônio disse há pouco, porque o Brasil, na maior parte das culturas, ele é sempre protagonista e não coadjuvante, né? Bom, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer todo mundo que nos assistiu, quem irá nos assistir, quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos, para que o nosso programa possa cumprir o seu objetivo maior de unir o público rural ao público urbano. Um abraço a todos, boa noite, e a gente se vê na próxima segunda com mais um Conexão Campo Cidade. Até lá.